um objeto de 1 kg, preso ao teto por um fio muito leve e inextensível, balança como um pêndulo. No que diz respeito à oscilação, é correto afirmar: a força de tração no fio é responsável pelo torque que faz o objeto oscilar. A componente da força-peso na direção da tração no fio é responsável pelo torque que faz o objeto oscilar. A força-peso é responsável pelo torque que faz o objeto oscilar. A soma da tração no fio com a componente da força-peso na direção do fio é a força resultante responsável pelo torque que faz o objeto oscilar. Fica bem evidente que a questão é descobrir qual das forças ou componente de força é responsável pelo torque que faz o objeto oscilar. Inicialmente, vamos lembrar que torque é o que costumeiramente chamamos momento de força. Matematicamente, tu lembra o que é momento? Momento de força é o produto força braço de alavanca, podendo ser positivo ou negativo. Agora vamos para os detalhes. Quando uma força é aplicada sobre uma alavanca, o objetivo sempre é provocar a rotação dessa alavanca em torno de um ponto de giro. O detalhe é que se a força aplicada é oblíqua à direção do braço de alavanca, nós precisamos pensar nessa força como sendo composta por duas componentes. Uma componente perpendicular à direção da alavanca, que efetivamente vai produzir a rotação da mesma em torno do ponto de giro, e uma componente paralela à alavanca. Repare que uma componente ou força aplicada assim, paralela à alavanca, onde a direção de atuação da força passa sobre o ponto de giro, não consegue contribuir de forma alguma para a sua rotação. Dessa maneira, é extremamente importante observar que quando se define momento de força, o produto da força pelo braço de alavanca, é importante observar que estamos falando de uma força, ou pelo menos uma componente, perpendicular à direção da alavanca. De outro modo, forças paralelas ao braço de alavanca, ou seja, forças cuja direção de atuação passem sobre o ponto de giro, não exercem momento, não exercem torque. Portanto, não se esqueça que apenas forças ou componentes de forças perpendiculares à alavanca exercem torque. Normalmente, quando se analisa o pêndulo, a gente fica concentrado no movimento da massa pendular. Esse movimento que é acelerado quando o pêndulo está descendo do extremo para a posição de equilíbrio e que é retardado quando ele sobe novamente para o outro extremo. Ou seja, nós temos a transformação de energia potencial em energia cinética e, de novo, em energia potencial. Nos extremos, a velocidade é nula, porque representa exatamente os pontos de inversão de sentido do movimento, e no ponto central, a velocidade é máxima. Ou seja, é claro que parte do movimento há um ganho de velocidade e o movimento é chamado acelerado, e durante a outra parte do movimento há uma perda de velocidade e nós temos um movimento desacelerado ou retardado. Dessa maneira, fica evidente que sobre a massa pendular atua uma aceleração tangente à trajetória, a chamada aceleração tangencial, durante parte do movimento favorável a ele e durante a outra parte do movimento no sentido contrário ao da velocidade. E é exatamente o que diferencia o movimento acelerado do movimento retardado. E se nos concentramos nas sucessivas posições ocupadas pela massa pendular durante todo o movimento,
enxergamos que a sua trajetória é um arco de circunferência. Circunferência que tem centro no ponto de fixação do fio ou haste do pêndulo. Dessa maneira, o comprimento do fio ou haste representa o raio dessa trajetória circular. E se há uma trajetória circular, isso fica então evidente que há também uma aceleração apontando para o centro da trajetória, a chamada aceleração centrípeta. Por fim, se nós mudarmos o referencial da análise do movimento da massa pendular para o fio ou haste, nós podemos tratá-lo então como uma alavanca. Uma alavanca que sofre rotação à medida em que a massa do pêndulo se desloca. Então, se tem alavanca e tem certamente a ação de força, já que detectamos a ação de aceleração, significa dizer que há torque. Logo, se analisarmos as forças atuantes sobre a massa pendular, nós podemos descobrir qual ou quais delas exercem torque sobre a haste do pêndulo. Observe. A primeira força a ser considerada é sempre a força peso, a força gravitacional. Não tem perigo da gente errar o desenho, sempre vertical para baixo. Em qualquer que seja a posição que a massa pendular esteja ao longo da oscilação, o peso sempre atua vertical para baixo. Além disso, se a massa pendular está presa ao fio, à haste, isso significa dizer que nós teremos forças de tração, cujo desenho também não dá para errar. A força de tração é sempre ao longo do fio, ao longo da haste, e nesse caso apontando para o ponto de fixação. Considerando a haste do pêndulo como sendo uma alavanca que rotaciona de acordo com seu movimento, pensando então na direção paralela à alavanca e também na direção perpendicular a ela, nós teríamos aqui um sistema de eixo referencial XY. A partir desse sistema referencial, é possível ter certeza de qual das forças atua paralelamente à alavanca, e nesse caso, uma a gente já consegue ver fácil, que no caso é a força de tração, e a outra é uma componente do peso. Observe que o peso, sendo vertical, não está nem na direção X, nem na direção Y, mas aparece obliquamente em relação ao sistema de eixos de referência. Lembrando das operações vetoriais, quando uma força aparece oblíqua a um sistema de eixos, nós pensamos em suas componentes. Portanto, teríamos uma componente do peso na direção do eixo Y e, ao mesmo tempo, uma componente do peso na direção do eixo X. Ora, analisando assim as forças, como se fossem três forças atuantes nos eixos paralelo e perpendicular à alavanca, o que é que nós temos? Primeiro, observe o eixo Y. Nós temos a força de tração contra a componente Y do peso. Observe que não foi por acaso que eu desenhei uma tração bem maior do que o PY, para que a gente possa entender que existe uma resultante no eixo Y apontando para o centro da trajetória semicircular que o pêndulo executa. Dessa maneira, nós podemos então afirmar que existe uma resultante centrípeta na direção do eixo Y. E para ficar registrado, essa resultante centrípeta vem da diferença entre o valor da tração e o valor do PY. Essa resultante é que aponta para o centro da trajetória e justifica a aceleração centrípeta do movimento. Ao mesmo tempo, se observarmos apenas o eixo X da trajetória, percebemos que apenas a componente X do peso é que atua nessa direção, ou seja, é o próprio Px, a resultante tangencial responsável pela aceleração do movimento. A aceleração positiva enquanto o móvel ganha velocidade
e depois negativa quando ele começar a perder velocidade. Mas é fato que o Px é que faz o papel de resultante tangencial. E não apenas isso. Observando a nossa alavanca e lembrando da ideia de torque, se a tração na haste e o Py são forças na direção do ponto de rotação da alavanca, então são forças que não exercem torque, não exercem momento. Repare que apenas a componente Px, essa sim, atua perpendicular à haste do pêndulo, nesse caso a nossa alavanca. Lembrando que apenas essas componentes perpendiculares à alavanca é que exercem torque. Sendo assim, a força de tração no fio não é responsável pelo torque que faz o objeto oscilar, não é a componente do peso na direção da tração que é responsável pelo torque que faz o objeto oscilar, e nem é a soma da tração no fio com a componente da força-peso nessa direção que é responsável pelo torque. Essa soma até tem um significado, como nós vimos, mas é responsável pela ação centrípeta. Finalmente, nós teríamos como resposta correta a alternativa C de casa, pois é a força-peso responsável pelo torque que faz o objeto oscilar. Para ser mais exato, a componente da força-peso na direção perpendicular à haste do pêndulo.